projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Dinorá de Carvalho, uma peça para piano a 4 mãos. Amanda tem cabelo escuro, curto e liso, usa óculos, brincos de argola e uma blusa alaranjada. Atrás dela tem uma parede branca e uma janela fechada. Então, como é que surgiu esse projeto? O projeto Dinorá de Carvalho, uma peça para piano a 4 mãos, que acabou virando 3 peças para piano a 4 mãos, surgiu a partir da minha percepção da falta de um repertório que fosse composto por mulheres, né, especialmente mulheres brasileiras, dentro do repertório do curso de bacharelado em piano da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, né? Bem como em todos os outros currículos que a gente vê, né, num curso de piano erudito. Tanto nas disciplinas práticas de instrumento, quanto nas teóricas que a gente tem, né? Como história da música, teoria e análise musical. Então, partindo da percepção dessa falta, eu convidei o meu colega, o Benjamin, né? Pra gente escrever uma proposta no edital de Blanc 2021, uma proposta a 4 mãos, que desse um pouco de visibilidade, desse luz para esse escopo que é tão pouco explorado, né? Então, através das pesquisas que a gente fez, a gente encontrou o site do CDMC, que é a Coordenação de Documentação de Música Contemporânea da Universidade de Campinas. E foi aí que a gente descobriu a peça Você Disse, né? Da Dinorá de Carvalho, que nasceu em 1895, morreu em 1980. E essa peça, ela não tinha em lugar nenhum, nenhuma partitura, nenhuma gravação disponível que a gente pudesse acessar antes de escrever esse projeto, né? Então, isso de certa forma dava sentido para o critério de ineditismo que a gente buscava, que era um grande argumento do nosso projeto, mas também resultou com que a inscrição que a gente fez ocorresse sem um contato prévio com esse material, né? Então, até a data de fechamento, a gente não conseguiu que o contato mandasse essas partituras e que a gente tivesse uma notícia sobre elas. Então, após a gente ter inscrito e o projeto ter sido aprovado, o nosso contato, que foi com o professor Flávio Cardoso, da Unicamp, que pesquisa a obra da Dinorá há um bom tempo, mostrou pra gente que essa peça estava incompleta. Ela tinha apenas a parte do primeiro piano, né? Então, isso, a princípio, inviabilizou o nosso projeto e a gente teve que buscar outras alternativas para realizar ele, né? Então, a gente buscou no site do Repertório Pianístico da América Latina, que é coordenado pela professora Cristina Caparelli Gelling, da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente entrou também em contato com a pianista Maria Tereza Madeira, com as professoras Maria Bernadette Castellan Povos e Thaís Lopes Nicolau, da UDESC, que têm experiência, respectivamente, com piano a 4 mãos e música contemporânea. E também com a professora da UDESC e compositora, Lourdes Joseli da Rocha Saraiva. A solução que a gente encontrou, no fim, foi através do contato com o pianista e coordenador do Instituto Piano Brasileiro, um grande projeto que a gente tem aqui no Brasil, né, para recuperação e conservação da memória do piano no Brasil, o Alexandre Dias, né? E a gente conseguiu, com o Alexandre, uma coletânea que tinha 34 obras de 12 compositoras brasileiras para piano a 4 mãos. Em sua maioria eram peças didáticas. Para o professor tocar a parte do segundo piano e para o aluno tocar a parte do primeiro piano. Então, entre essas obras, a gente escolheu 4 peças, né, de 4 compositoras para piano a 4 mãos, esse ia ser o nome do projeto. E a gente propôs esse novo projeto para a coordenação do edital, que não foi aceito, né, porque a gente precisava cumprir com a proposta inicial. Então, o que a gente pensou? A partir disso, a gente precisou retomar o contato, essa ponte com a coordenação de documentação de música contemporânea, o CDMC da Unicamp, e o Flávio colocou a gente em contato com essa pessoa maravilhosa que foi o Vitor Alves de Melo Lopes, que é bolsista do CDMC, e ele também é estudante do bacharelado em piano da Unicamp, né?
E o Vitor, ele tem realizado uma pesquisa e também performance da obra da Dinorah, né? Então, o Vitor, ele, depois de a gente ter conversado bastante, ele sugeriu uma colaboração dele para o projeto. Então, como ele também trabalha com composição, ele propôs para a gente uma revisão e uma reconstituição por conjectura da peça, você disse. Então, depois de ele e o Flávio terem feito outra busca no acervo do CDMC, eles encontraram a parte A do segundo piano dessa peça, você disse, porque a gente tinha só a parte A e a parte B do primeiro piano. E eles também encontraram outras duas peças que são para piano solo. Então, essas 3 peças foram consideradas pelo Vitor, né, nesse trabalho de pesquisa, como parte de uma suíte em função de 4 fatores que elas tinham em comum. Então, o primeiro fator é que elas estavam no mesmo manuscrito, né? O segundo fator é que são todas peças infantis. O terceiro é que elas foram compostas exatamente nesse mesmo período de fevereiro de 1956. E o quarto é que são todas melodias populares que a Dinorah coletou em Minas Gerais, né? Então, dessa forma, o nosso projeto ele está seguindo a proposta inicial da Você Disse, né? Da gente fazer uma gravação da Você Disse, uma gravação inédita, elaboração de uma interpretação, né? E a gente ainda agregou 2 outras composições inéditas e a participação de uma terceira importantíssima pessoa, que foi o Vitor. Após o desenvolvimento desses arranjos e do início dos ensaios entre o Benjamin e eu, a gente percebeu que o processo de desenvolvimento da interpretação tinha muito para contribuir com a revisão dos arranjos. Então, esses arranjos eles têm recebido intervenções nossas e eles também geraram uma segunda versão dos mesmos, dos arranjos do Vitor, né? Ou seja, o resultado das nossas gravações é uma colaboração entre a Gênese, que é a composição não acabada da Dinorah, mais 2 processos de metamorfose, a reconstituição por conjectura do Vitor e a revisão desse material advinda da dinâmica do nosso ensaio e do nosso processo interpretativo. Dinorah de Carvalho nasceu na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no dia 1º de junho de 1895. Só que o dia do nascimento dela sempre foi incerto, porque a própria Dinorah não tinha muito interesse em revelar a sua idade. Ela disse uma vez, inclusive, que artista não tem idade. O nome de batismo dela era Dinorah, com H, Gontijo de Carvalho. Ela era filha de Vicente Gontijo e Júlia Gontijo de Carvalho. E o nome artístico que ela escolheu para a vida foi Dinorah, sem o H, com um acento no A, de Carvalho. Agora sentado ao lado de Amanda está Benjamin. Ele tem cabelo castanho claro ondulado, barba curta e bigode, usa uma camisa de cor clara. E o seu primeiro contato com a música foi através do pai dela, que era um músico amador. E após essa primeira introdução com o pai dela, ela começa a estudar piano no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo em 1906, com 10 ou 11 anos, onde ela também foi colega com Mário de Andrade. As suas primeiras composições, que datam de 1912, e elas eram incluídas nos seus recitais. Entre elas, um exemplo é a Serenata ao Luar, uma valsa, que teria sido sua primeira composição. Nessa época, ela também improvisou um noturno dentro do seu recital, na cidade de Campinas. Então, aos 21 anos, no ano de 1916, a Dinorah se forma no conservatório e em 1921, no início desse ano, ela viaja para Paris para estudar com o famosíssimo pianista Isidor Philipp, através de uma bolsa de estudos que o governo de Minas Gerais concedeu para ela em função da fama, né, que ela estava tendo como concertista. E mesmo que ela tenha se dedicado quase que majoritariamente ao piano durante todos os seus estudos em Paris, ao chegar no Brasil em 1924, a Dinorah apresentou uma obra chamada Sertaneja, e sabe-se que também em Paris ela compôs outra peça chamada Reverie. E o Mário de Andrade, que estava presente quando ela primeiro apresentou a obra Sertaneja, escreveu para um jornal da época. Né? Entre eles, Dinorah de Carvalho, em Sertaneja,
está nitidamente dentro do experimentalismo sinfônico atual. Mais corajosa, mais generosamente moça, mesmo, com melodia mais longa e mais incontestavelmente nacional. E incentivada ainda por Mário de Andrade, Dinorá começa a ter aula de composição com Lamberto Baldi, que também foi professor do Camargo Guarnieri. No ano de 1938, a Dinorá se casou com um de seus admiradores, o José Joaquim Bittencourt Muricy. E imagina-se que esse casamento tardio, né, ela tinha 43 anos, esteja relacionado com o fato de que a Dinorá, desde cedo na vida dela, quis focar grande parte do tempo que ela tinha para a música, né? Então ela deixou esses detalhes da vida social, detalhes mais particulares da sua vida, inicialmente por conta da sua família, e depois de ter se casado, esses assuntos ficaram a cargo do seu marido. E além de compositora e intérprete, a Dinorá também teve outros papéis, como o de crítica musical, professora de piano e acadêmica, tendo sido a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Música e uma das fundadoras da Orquestra Feminina de São Paulo. A produção da Dinorá tem, nas suas obras iniciais, um caráter bem nacionalista, né, fortemente influenciado pela música folclórica brasileira, e que, entretanto, nas últimas obras dela, passou a ser um estilo mais moderno, atonal e serial. Então, no seu catálogo de obras, publicado em 1977, a sua obra está estimada em 169 partituras, divididas entre peças para piano solo, canções para canto e piano, coro a capela, orquestra sinfônica, peças cênicas, entre outras. E durante sua vida, a Dinorá recebeu diversas condecorações como intérprete e compositora. Sobre a influência cultural e de intérprete, a ação dela como intérprete, ela recebeu 3 medalhas culturais, uma delas sendo a Princesa Leopoldina, e como compositora ela recebeu o prêmio de melhor obra de câmara, que foi lhe concedido pela Associação Paulista de Críticos da Arte 3 vezes, em 1969, 71 e 75. A Dinorá faleceu em 1980, um pouco antes de completar 85 anos. Partitura da música Pregão, de Dinorá de Carvalho. Nessa folha de papel estão escritas as notas e símbolos musicais para que a música possa ser tocada. Vitor está sentado em frente a um piano, tem cabelos escuros, curtos, ondulados, usa uma máscara contra a Covid e camiseta escura. Eu me chamo Vitor Alves, sou aluno de piano erudito aqui na Unicamp, sou da graduação e eu faço pesquisa com a Dinorá de Carvalho. A pesquisa que eu desenvolvi é focando na área de piano erudito dela. Ela tem várias composições e ainda não se sabe direito quantas elas existem, então eu meio que revisei o catálogo, revisei o acervo dela que possuímos aqui na Unicamp, na Coordenação de Documentação de Música Contemporânea. E nessa minha pesquisa eu acabei encontrando 3 músicas dela que não estavam no catálogo e eu acabei desenvolvendo uma edição crítica dessas músicas juntamente com algumas performances que eu desenvolvi durante minhas aulas de piano aqui na faculdade. Então, eu acabei me aprofundando um pouco na linguagem composicional dela, que é uma compositora modernista, tem várias questões da harmonia que ela utiliza, que são muito específicas. Vitor pega uma partitura que está em cima do piano. Justamente pelo caráter especial que essas músicas têm, eu acabei entrando nesse projeto junto com a Amanda e com o Benjamin. E nesse trabalho de fazer tanto a performance quanto as edições, eu tive a orientação pela iniciação científica do professor Tadeu Tafarello e na área da performance musical do meu professor de piano, Alexandre Zamit. Então eles me ajudaram bastante a desenvolver algumas percepções sobre o que eu deveria melhorar nessas peças e acabei criando esse trabalho muito especial, né? Tanto que o projeto chegou até o CDMC, que é a Coordenação de Documentação de Música Contemporânea, e o Tadeu logo me avisou que tinham pianistas que precisavam de ajuda com algumas músicas da Dinorá. E como eu já estava meio nesse assunto, veio a se relacionar junto com a minha pesquisa. No meu projeto de pesquisa, chamado Levantamento de Músicas para Piano Solo da coleção Dinorá de Carvalho do acervo CDMC,
Eu fiz basicamente o levantamento de todas as músicas da Dinorah que existiam aqui na Unicamp. Então eu sabia muito bem quais materiais a gente possuía e quais materiais a gente deveria buscar, né? Então, quando vieram me perguntar sobre a música para Piano a 4 Mãos da Dinorah, eu tive que dizer que a música estava incompleta, porque eu acabei checando os arquivos anteriormente na minha pesquisa e havia apenas uma página incompleta. E aí eu lembrei que o compositor que eu pesquiso junto com a Dinorah foi o seu aluno chamado Siegfried Schmidt. Algumas músicas a Dinorah deixou incompleta, ou muitas vezes as músicas acabavam sendo desgastadas com o tempo e ficavam com peças faltando, assim como às vezes a música se perdia com o tempo. E foi graças ao trabalho de Siegfried que algumas músicas permaneceram. Igual essas 3 músicas que eu toquei agora há pouco. Canção do Berço, Pregão e Prece. Foi graças ao trabalho dele que elas foram preservadas. E eu acabei lembrando que muitas vezes foi Siegfried quem completou essas músicas, respeitando todos os critérios estabelecidos para tentar ser o mais fiel possível à linguagem original da Dinorah. Como ele era aluno dela e também tinha o hábito de tocar as músicas dela, ele sabia um pouco de que maneira seria a mais propícia para poder finalizar essas obras. Então eu pensei e propus que eu tentasse completar a obra faltante, que é a música Você Diz para Piano a 4 Mãos. A tela escurece. Agora, em uma porta de vidro, está escrito em letras pretas Unicamp, Coordenação de Documentação de Música Contemporânea. Vitor gira uma manivela e abre uma espécie de armário grande. Dentro há uma estante com muitos papéis e caixas. Em uma das estantes há uma etiqueta de papel onde está escrito Almeida Prado, logo abaixo há outra etiqueta onde está escrito Dinorah de Carvalho. Nessa estante estão enfileirados muitos envelopes identificados por letras e números. Vitor está manuseando os envelopes como se estivesse procurando algum em específico. Então ele retira um envelope de cor branca onde estão escritas a lápis as iniciais do nome de Dinorah, DC. Ao lado está escrito Documento sem catalogação e abaixo Roda das Flores, Bate-Bate, Você Disse. Agora Vitor está sentado diante de uma mesa de madeira. Ele usa luvas e abre o envelope. De dentro dele, Vitor retira folhas de papel. Vitor manuseia algumas folhas de papel amareladas, coladas como se fosse um caderno, por fitas adesivas também amareladas. Esse documento que eu peguei aqui é a versão de Você Disse para Piano a 4 Mãos, só que ela está incompleta. A gente aqui só possui a parte do aluno, que seria o piano primeiro piano. Tem essa melodia que está a caneta, papel meio deteriorado e a lápis tem algum rascunho de uma parte B, tem algumas rasuras, está incompleto, não tem coisas no verso da página. Vitor indica com os dedos o rascunho da música feito a lápis. Esse outro documento, também da Dinorah, já está um pouco mais completo e parece que veio de um caderninho de composições rascunhadas dela. Aqui temos as músicas Roda das Flores, Bate-Bate, todas são de Minas Gerais. E por sorte a gente encontrou a Você Disse com a parte de piano 2 completa. Porém, não existe parte B da música. Então, com a existência de uma parte B escrita a lápis, um pouco rasurada até, mas comprovadamente diferente da parte A da música, a gente teve a percepção de talvez completar essa música utilizando o acompanhamento original da Dinorah. Está presente nesse documento aqui. Vitor aponta para a partitura que tem adesivos amarelados. Você Disse
as partes são exatamente iguais, porém só essa aqui possui o acompanhamento que é feito para o professor tocar com o aluno. Então pensou-se em completar essa música, já tendo a parte de piano no agudo completa, tendo o trabalho apenas de tentar reconstruir o que seria uma parte B do acompanhamento de Você Disse, para que se adeque à parte B do primeiro piano da música. E para esse processo funcionar direito, pensou-se em utilizar a reconstituição por conjectura aos mesmos moldes que o compositor Siegfried Schmidt fez para preservar algumas obras da Dinorah, e que também o meu orientador Tadeu e o professor Flávio Carvalho fizeram para reconstituir o interlúdio do Salmo O Bom Pastor da Dinorah. Além disso, também foi pensada a hipótese de criar arranjos para piano a 4 mãos das duas outras músicas que estavam unidas ao manuscrito original de Você Disse, que seriam as músicas Roda das Flores e Bate Bate. E tem alguns indícios para que essas músicas sejam parte de uma suíte, porque são músicas infantis, todas estão na mesma tonalidade, inclusive estão na mesma fórmula de compasso, sendo músicas binárias. Imagino que talvez fizessem parte de uma música de multimovimentos, em que os aluninhos tocavam inicialmente apenas as músicas mais fáceis da coleção, e ao final do recital tocariam junto com a professora Dinorah de Carvalho a música Você Disse, que teria uma parte para o professor e para o aluno. Agora, em outro ambiente, Vitor está sentado em frente a um piano. Em cima do instrumento há um notebook aberto. Vitor está sem máscara. Sobre o processo que eu utilizei para reconstruir a composição Você Disse, é uma espécie de composição que se utiliza dos materiais originais do compositor para respaldar a criação de novos conteúdos para completar a música. Então, a reconstituição por conjectura busca entender como é que o compositor utiliza a linguagem harmônica, rítmica, melódica, de forma a ser o mais fiel possível para tentar preencher as lacunas que muitas vezes ocorrem quando as músicas são perdidas ou rasgadas. Os materiais musicais antigos eles são muito valiosos e também bastante prejudicados por questões naturais, são papéis, então qualquer coisinha já acaba destruindo eles. Então, para respeitar um pouco o trabalho com a Dinorah, foi feita uma análise do acompanhamento original que ela criou para Você Disse, tentando entender de que maneira ela usou o ritmo da música, como é que ela usou a harmonia, e onde é que ela encaixou alguns trejeitos especiais que são presentes muito nas músicas dela, que são algumas coisinhas bem sarcásticas ou irônicas no formato de notinhas curtas e formas cromáticas. Também, outra coisa que eu busquei fazer para essa reconstituição foi respeitar a dicotomia que existia entre a parte do piano 1, que é para o aluno, e a parte do piano 2, que é para o professor. Que seria trazer um lado um pouco mais dificultado para o acompanhamento em relação à melodia. Juntamente ao manuscrito da Você Disse, também estavam contidas duas músicas da Dinorah, que eu mencionei anteriormente, que eram a Roda das Flores e a música Bate Bate. Então eu propus ao Benjamin e à Amanda que eu poderia criar arranjos para piano a 4 mãos, para que se criassem 3 obras que fossem para os dois tocarem, né? Juntamente com a Você Disse, ou seja, a reconstituição por conjectura foi feita para Você Disse, que estava incompleta, só que outro trabalho foi feito para as outras duas músicas. Bate Bate e Roda das Flores foram recriadas para arranjos a 4 mãos. E os critérios que eu escolhi para recriar esses arranjos foram respeitar a linguagem da Dinorah, utilizando elementos que estavam contidos em outras músicas dela,
Então, também um trabalho de retornar aos manuscritos originais e também encontrar novas percepções de como ela poderia transformar essa música a quatro mãos. Porém, no caso específico desses arranjos, é mais uma questão de escolha artística de quem está criando esses arranjos. Então, a gente nunca poderia saber de que forma a Dinora teria escrito essas músicas para apenas quatro mãos. Diferente da Você Diz, que já tinha um acompanhamento escrito pela própria Dinora. No caso da Bate Bate, Roda das Flores, eu tive a liberdade de saber de que forma eu poderia trabalhar com elas. E também foi uma ótima surpresa saber que a Amanda e o Benjamin tinham também ideias para melhorar ainda mais esses arranjos que eu criei, juntamente com a própria interpretação das músicas. Amanda e Benjamin estão juntos sentados em frente a um piano. Por exemplo, a gente pode fazer aqui um tenuto, né? A gente pode fazer tipo... E aí, como você tinha dito antes, a gente faz um toque menos legato, né? Um potato. A gente tava botando muito pedal, né? Sim, fica meio poluído. O potato ficou legal. Dá pra fazer também um legato de 2 notas, né? Como a gente ia fazer aqui, mas aí fica a tua escolha. Pode ficar demais também. Eu prefiro... Até porque a mão esquerda tá fazendo, diferente Staccato, dessa né? parte, que tá fazendo uma nota longa, eu acho que... E aí é mais um contraste, assim, né? Que vai ter. Vai ter staccato, mas vai ter essa surpresinha, né? Não esquece ali de cair, né? Benjamin toca o piano. Amanda chega em seguida, fazendo anotações em um caderno. Cara, a gente podia conversar sobre articulação, né? Por exemplo, aqui podia muito ser uma frase só. Mi, Ré, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Si, Dó. Tipo um legato só, né? Sim. Porque... Com certeza. Mas aí tem que ver com ele. Ela escreveu isso? Se ela escreveu isso, então ela tinha algum propósito com isso. Talvez a peça fosse para estudar a separação entre... Nossa, né? o gesto, fazer tipo até essa nota, aí um daqui até aqui. Tá, aí. então tipo... Deixa eu ver. Não, mas daí a gente tá tipo deslocando pra cá daí, né? Sim, porque tecnicamente a frase vai até aí, né? Sim. Porque faz sentido aqui. Faz. Mas eu não sei se faz tanto sentido aqui. Até aqui eu faria também acho que daria até pra fazer, se bem que juntar também. Eu gosto, vamos anotar as hipóteses, então. Juntar do segundo. Pro terceiro. Tá. E aí repensar o acento mais na segunda nota do grupo de colcheia. Da segunda? Né? Como se fosse começar ali, dali. Terminou. Não, mas nós não vai acentuar, né? Não acentuar, mas... Mas pensar em uma melodia de anacruse, né? Sim. Sequência de cenas de Benjamin e Amanda tocando piano juntos em diferentes momentos.
Agora Benjamin e Amanda conversam com Vitor por meio de uma chamada de vídeo. O bate-bate fica muito bom no meio, né? Ele é pequeno, quebra bastante o... né, sabe? É um bom intermezzo, assim, sabe? Até achou ele muito curto, né? A gente tá pensando em talvez fazer um tornelo. Aí não sei o que tu acha, né? Em relação a bate-bate ou em relação à Roda das Flores? O bate-bate. Eu ia considerar falar isso para vocês. Ah, tá. E faz muito sentido essa versão no meio, por questão de continuidade também pelo toque, né? Pela articulação, tipo... Sim. E aí? Aí já entrou... Você disse. Você disse com o mesmo, né? Uhum. Fica muito legal isso. Que legal que vocês gostaram. Sim, a gente tá pensando em fazer uma coisa meio a tempo, sabe? Tipo, pom, 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 e direto, né? Como não vai, eu não pensei ainda se a gente vai fazer, por exemplo, os áudios separados, né? Ou se vai ser num take só. Eu acho que vai ter que ser separado, né? Não, separado, mas eu acho que tem como, tipo, ele não fazer muito corte entre eles quando a pessoa for ouvir, ficar uma coisa mais sabe atento, aqueles álbuns que você escuta e aí você só sabe que passou de uma música para outra quando você vai lá e vê que tem duas faixas? Tô ligado. Uma coisa meio assim, sabe? Uma transição bem suave. Isso. Algo assim. Quem que é o piano? Eu. Ah, entendi. Aí você faria uma oitava acima. Benjamin toca piano. Tá. Eu achei que seria interessante talvez eu terminar mais em cima na última vez, uma coisa tipo... Incrível. Uma coisa bem... um corte seco, sabe? Então, consegue tocar outra parte aí no final? Pra gente... Sim, deixa eu pegar aqui. Muito boa ideia. Ela é meio cômica, né? Essa coisa meio percussiva e... Pronto. Sim, genial. É que o meu trabalho aqui, ele se ateve a respeitar ao máximo os originais. Sim. Mas pensa só, vocês são os performadores. As liberdades que vocês vão tomar fogem da minha alçada. Então, tem duas considerações que a gente tem que fazer aqui. Primeiro, que é uma música infantil. Uhum. Então, como é que você vai tornar isso interessante? Como é que você vai tornar isso mais virtuoso? Você pode fazer, claro, tocar do jeito que é para, mas que graça vai ter se você é um super pianista da graduação? Sim. Então, e a outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Okay. É que, sei lá, quando veio esse trabalho, eu pensei, pô, é um trabalho teu. Ok, tu pegou o material da Dinorá, mas como tu, digamos, é uma coisa que estava pela metade, outra metade tu tirou, é tua, sabe? Isso, exatamente. Tem uma certa expressão tua, então a gente só passar por cima de tudo sem nem falar contigo, eu pensei, poxa, não passar por cima de tudo, né? A gente vai só mudar uma coisa ou outra. Mas vocês estão... um diálogo para, ok, tu escreveu isso, mas a gente achou que isso seria interessante também. E construiu, tipo, através de um diálogo, sabe? Que é ok, tu arranjou, né, compôs, a gente tem os performances, mas como uma coisa que está nascendo ainda, acho que é interessante a gente fazer isso junto, sabe? Em tela branca, escrito em letras pretas, 3 peças infantis para piano a 4 mãos. Primeira, Roda das Flores. Segunda, Bate-Bate. Terceira, Você Disse, de Norá de Carvalho. Pianistas Amanda Canã e Benjamin Bart. No canto esquerdo da tela, uma foto em preto e branco de Dinorá de Carvalho. Amanda e Benjamin estão sentados lado a lado em frente a um piano de cauda. A sequência de cenas deles ao piano é intercalada por fotos antigas de Dinorá na infância e juventude. Dinorá tinha cabelo curto, ondulado, olhos escuros, sobrancelhas grossas.
Créditos finais: Amanda Canã, pesquisa, produção e piano. Benjamin Bart, pesquisa, produção e piano. Ítalo Zacaron, produção audiovisual. Sansara Buriti, legendagem LSE e audiodescrição. Vitor Alves, pesquisa e composição.